Olá, graça e paz. Que bom que estamos aqui outra vez, né? Hoje eu quero falar sobre família forte e igreja forte. Nesses dias nós estamos falando todas as quintas-feiras sobre famílias, abençoar famílias. Lá em Atos capítulo 16, versículo 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O Senhor, em seu projeto de levar a salvação a toda a terra, sempre contou com a igreja. E a igreja, é constituída de famílias, pois o projeto de Deus é salvar famílias. Devemos ter o cuidado de não deixar se perder toda a herança espiritual que nossos pais já nos deixaram. A Bíblia diz uma coisa muito interessante lá em Êxodo capítulo 1, versículo 8, que se levantou um rei sobre o Egito que não conhecera José. José, que teve uma influência tão forte no Egito e abençoou tanto a casa de Jacó, ele morreu e depois eles esqueceram dele. Lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, está escrito: e foi também congregada, ou seja, sepultada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conheceu o Senhor e nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Nós não podemos deixar que os ensinamentos cristãos sejam deixados em segundo plano, pois pode acontecer que, se não esmerarmos no nosso trabalho e não nos dedicarmos a isso, pode acontecer de levantar uma geração que não conheça o Senhor, ao Senhor da igreja. É interessante observar que quando na construção do templo, no tempo de Esdras e Neemias, nós vemos que as famílias se levantaram para edificar a casa do Senhor em resposta àquilo que o Ciro, rei da Pérsia, tinha dito. Uma coisa muito interessante, olha o que está escrito: quem há entre vós de todo o seu povo, é o que diz Ciro, seja seu Deus com ele, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Nós vemos então que se levantaram, em resposta a esse chamado, se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os habitantes nos arredores lhes firmaram as mãos e lhes deram vasos de prata, ouro, bens, gado, pedras preciosas ou outras coisas, além de tudo que voluntariamente cedeu. Esdras 1, versículos 5 e 6. Famílias inteiras se levantaram para cumprir esse projeto de reconstrução. Jesuá levantou-se e com seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos também edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Esdras 3:2. Perceba que foi famílias que se levantaram para reedificar ou edificar o altar. Quando Neemias ficou sabendo da situação da cidade de Jerusalém e como vivia aquele povo, ele ficou muito triste. Então ele jejuou, orou e chegou ao rei e pediu permissão para a restauração da cidade e dos muros. Ao chegar à cidade, ele chamou os líderes da cidade e lhes mostrou os muros que estavam em ruínas. Os muros em volta têm um significado espiritual tremendo. Tipifica proteção contra o inimigo. Quando eles começaram a reconstrução, nós podemos ver que famílias inteiras engajadas nesses projetos. Eliasibe se levantou juntamente com seus irmãos para reedificar a porta do gado. Neemias 3:1. Jedaías reparou defronte da sua casa. Neemias 3:10. Benjamim e Azube repararam defronte da casa deles. Neemias 3:23. Zadok reparou defronte da sua casa. Neemias 3:29. Famílias fortes formam uma igreja forte. Nossa família funciona como um muro para a igreja que congregamos. E a igreja tem uma proteção espiritual para a nossa família. Olha,
Estamos todas as quintas-feiras. E nessa quinta-feira agora, hoje, nessa quinta-feira, nós vamos estar às 19h30 na sede do Templo da Igreja Batista Betel Flamengo, para estarmos ali ministrando sobre a sua família, orando pela sua família, ungindo você para que você sua casa possa ser firmada. Nossa campanha está, selando com a bênção a nossa família. Um grande abraço, te espero lá, hein?